Também escritor, acaba também de publicar um outro livro, justamente sobre a alma dos portugueses, chama-se Fazer. Descreve e analisa de uma forma muito interessante e muito próxima a forma de estar dos portugueses. O Miguel Real acaba de falar da perda de confiança e do medo. Estes são os principais fatores que neste momento cruzam a sociedade portuguesa? Olha, animicamente falando. Eu acho que falar de sociedade portuguesa sem segmentar não faz muito sentido. Ou seja, o povo português é um povo, porque pertence a uma nação, mas há vários portugueses. Sim, mas o medo, neste momento, é transversal, ou não? Não sei. Deixe-me segmentar e depois consigo-lhe dar a resposta a essa. Eu tenho uma teoria que é a teoria dos 5 Fs, que é os portugueses dividem-se normalmente em 5 Fs. Nós não nos podemos esquecer que tivemos injeções colossais de dinheiro nos últimos anos, que criaram, primeiro, os portugueses de fachada. Ou seja, os portugueses que investiram demais ou que gastaram dinheiro a mais, que não tinham, e não foi nenhum governo que obrigou as pessoas a ter 3 carros, ou 4 carros, ou 4 casas. Não foi nenhum governo, nem nenhum banco que obrigou as pessoas a ter isso. Portanto, houve um gastar de dinheiro que nós não podemos desculpar ninguém a não ser as próprias opções que as pessoas fizeram. Será? Não sei. Vamos ver. É essa a sua opinião? O Dr. Ramalheiro acha que não. Sabe que eu acredito na iniciativa individual. Claro. Portanto, não acho que no seu entender, tenha apontado uma arma para comprar aquilo que as pessoas gastaram. As pessoas endividaram-se por moto próprio. Mas estou a falar ainda do primeiro F, que é o chamado português de fachada. Depois há um outro tipo, um segundo F, que são aquilo que eu chamo os funcionários. O que é que são os funcionários? Não são os funcionários públicos, como é evidente, senão não era preciso o adjetivo público para os caracterizar. O funcionário é aquele que acha que tem direito a um emprego, tem direito à propriedade de um emprego, mesmo que não queira ter o seu usufruto. Ou seja, mesmo que não queira trabalhar. Portanto, nós criámos uma ideia em Portugal que o emprego é como uma propriedade privada. Eu tenho o meu emprego, daqui ninguém me tira, tenho uma legislação laboral que me protege, quer eu queira trabalhar, quer eu não queira trabalhar. Porque há pessoas que não querem trabalhar. E nós partimos sempre do pressuposto que as pessoas todas querem trabalhar. E, portanto, temos um segundo F, que é o dos funcionários. Depois temos um terceiro F, que é o dos finórios. Que são os finórios, que são aqueles, que eu já escrevi alguns livros sobre isso, que se têm aproveitado de um mau funcionamento da justiça portuguesa para conseguirem chamar a si quantias de dinheiro muito avultadas. E, portanto, houve uma inigual distribuição do dinheiro que veio do acesso ao crédito fácil e do dinheiro que veio da União Europeia. Depois há os falantes, que são aqueles que não fazem, comentam, que é o quarto F, que é o dos falantes. Por exemplo, nós aqui estamos a ser um pouco falantes. Eu não estou a dizer que não possa ter um bocadinho destes 4 Fs que eu disse até agora. E depois há o quinto F, que são os trabalhadores. E são os empresários. Eu acho que aqueles que verdadeiramente querem trabalhar podem sentir que neste momento podem sentir preocupação, por exemplo, o nível de impostos que pagam, aqueles que trabalham e que declaram os seus rendimentos normalmente. Eu acho que têm direito a sentirem-se indignados com muito daquilo que se passa, até porque há um tipo de contribuinte que é aquele que é sempre chamado a pagar os desvaneios ou os devaneios dos outros 4 Fs que eu falei. Portanto, a minha mensagem é que os portugueses não são todos iguais. Os portugueses não são uma carneirada de gente que parece que foi obrigada a fazer um conjunto de coisas. Não, eles tiveram opções individuais, nós vivemos numa sociedade democrática. Nós temos é que ver qual destes 5 Fs é que... Doutor, mas em todo o caso, definiu como os finórios, os falantes, por aí fora, os funcionários, por aí fora. Em todo o caso, não estão todos com medo nesta altura? Desde os finórios aos falantes? Não sei, olha, por exemplo... Do que vai acontecer a seguir? Não sei, olha, vou-lhe dar um exemplo. Os que sempre viveram, os finórios, não sei porque é que hão de ter medo. A justiça continua a não funcionar bem. Há muitos processos que continuam a prescrever. Portanto, não sei se um finório tem que ter medo agora. Não acho que... Uma pessoa que tenha vivido sempre de economia paralela, fuga aos impostos,
não tenha contribuído para a sociedade. Não sei porque é que há de ter mais medo agora do que anteriormente. E a questão da confiança, que Miguel Real pôs, por exemplo, no Estado Social, na questão das reformas, as pessoas que trabalhavam e contavam com uma reforma? Pois, isso eventualmente pode estar em risco, mas, uma vez mais, os trabalhadores é que são os principais afetados. Aqueles que trabalham, aqueles que pagaram as suas contribuições e que as pagaram efetivamente. Mas têm a razão para essa perda de confiança eventualmente, porque quando o dinheiro não existe, não se pode inventar, não é? E, portanto, eventualmente têm razões para estar preocupados. O dos trabalhadores é o do fazer, não é? Agora, há uma coisa que eu ainda não percebi da sua discordância naquilo que eu disse, que é, não é que eu queira ter razão, mas eu acho que nós temos que olhar para aquilo que Portugal tem de bom e para aquilo que Portugal tem de mau. Com certeza que sim. Mas porquê é que nós devemos ter problemas? Porquê é que nós devemos ter problemas em olhar para aquilo que Portugal tem de mau? Morgado, eu nem queria acentuar aqui as nossas diferenças. Porque aquilo, há bocadinho quando o Herman falou dos trabalhadores, eu privilegio e gosto muito desse tipo de trabalhadores que o Herman referiu. Esses são os verdadeiros trabalhadores, aqueles que circulam, por exemplo, nas estradas, com aquelas carrinhas pequeninas, etc. São os trabalhadores. Mas, por exemplo, o Paulo Morgado diz aqui no seu livro, no Fazer, diz muitas coisas, mas uma delas é que as pessoas têm alguma dificuldade em zangar-se em Portugal, têm dificuldade em enfrentar o chefe, têm dificuldade em fazer rupturas, não é? As pessoas têm dificuldade em lidar, no fundo, com o cotidiano da vida. Eu acho que há um limite a partir do qual as pessoas não se querem chatear. E, portanto, são demasiadamente permissivas com um determinado, eu diria, establishment que não querem romper e não têm a capacidade de romper. Isso é mau do ponto de vista anímico, claro não é? Que é As pessoas devem se zangar, não é, doutor Ramiro? O IRS baixo. Não, o IRC sobre as empresas, portanto, para não perder o investimento estrangeiro que está no país. Mas fizeram fica-pé e, portanto... É verdade. Aquilo que eu acho é que deve haver uma relação entre a maior tributação de rendimentos e a maior facilidade que eles têm de ser obtidos. E muitas vezes o que acontece é o contrário. Tributa-se mais, os rendimentos custam mais a obter. E enquanto isso assim for, eu acho que é complicado. Ou seja, há um conjunto de rendimentos que não causam muito sacrifício a obtê-los. Sei lá, todas as mais-valias que foram feitas em imobiliário, todas as mais-valias que foram feitas no mercado bolsista, eu acho que não foram excessivamente tributadas. Bem sei que nós precisávamos de atrair capital para Portugal, mas não me parece que seja correto só tributar fortemente, mais uma vez, aqueles que trabalham. E, sobretudo, uma coisa que eu queria dizer que não tem a ver que, de certa forma, já estão no limite. Resposta. Eu penso que aí o André Barata é capaz de concordar que há aqui um limite, não é? Para a carga de impostos. Sobretudo quando não se tributaram mais-valias brutais que foram obtidas ao longo destes últimos anos. E, portanto, essas mais-valias deviam ter sido tributadas. Estamos, neste momento, ao nível dos mais-valias a todos os níveis. Todos os níveis, imobiliários, etc. Depois há uma outra questão que eu acho que é importante. Eu acho que as pessoas têm que se mentalizar que nós já não vamos voltar a ter tão cedo aquilo que tivemos. E, portanto, se nós continuarmos a querer voltar a uma coisa que já deixámos de ter, estamos a perder tempo. Acho que as pessoas, quanto mais depressa se consciencializarem que esses tempos acabaram, mais conseguem adaptar-se e partir para um novo tipo de vida. Portanto, as pessoas que continuam enfocadas em recuperar uma coisa que não vão poder voltar a ter, eu acho que estão a perder tempo. Nós temos que... há bocadinho, quando dizia que custa-nos tanto não dar aos nossos filhos aquilo. Claro. A mim não me custa nada, Fátima. Não me custa nada, porque os meus filhos nunca tiveram vícios. E, portanto, nunca tiveram vícios porque eu sempre soube que não me podia aproveitar do facilitismo para lhe criar esses vícios. Ou seja, houve uma prevenção da minha parte de não os tornar dependentes disso. Portanto, a mim não me custa nada dizer, olha, antigamente tinhas, agora não tens, é a vida. Mas, Fátima, fala-se aqui muito, e eu pegava exatamente nesta última ideia. Este povo, esta nação, pode sublimar-se se conseguir recuperar o sentido ético? Acho que sim, acho que há redimir-se através da ética? Acho que sim. Da noção de serviço também? Não é só da ética, de deixar funcionar o mercado, não é um mercado selvagem, mas o mercado. Eu acho que nós devíamos viver muito mais no mercado. Porque o mercado, todos nós vivemos desde a pré-história. As pessoas é que julgam que é possível nós vivermos fora de uma economia de mercado e não é. A propósito, há bocadinho daquilo que se dizia do Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças está a fazer o seu papel.
o que tem que haver é alguém que faça um papel de comercial no governo. Portanto, cada um tem que fazer o seu papel. Marketing Porque não é só o marketing, é marketing e quem venda, ou seja, quem capta investimento externo e quem fomenta as exportações. Há de ser dividido entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Economia, mas podemos ter o facto de termos o Ministro das Finanças brilhante e faltarem-nos outros ministros que fazem a parte comercial que ainda não estão a fazer devidamente. Agora, o Ministro das Finanças está a fazer aquilo que deve fazer, em meu entender, devia de carregar menos nos impostos, mas está a repor as pessoas com o nível de realismo que não deviam ter perdido, ou que andaram a perder ao longo destes anos. Depois, eu acho que há aqui duas coisas que nós não podemos perder a oportunidade para fazer. Nós, se nunca tivemos uma situação tão má como a que temos hoje no país em termos financeiros, nos últimos anos, não podemos perder a oportunidade de, por exemplo, aproveitar para migrar algumas pessoas do setor público para o setor privado. Já estão a migrar, não é preciso? Não, mas migrar a sério, ou seja, há contratos que podem ser feitos pelos privados, desde que aceitem ficar com as pessoas do setor público. Não é só fazer mais outsourcing, é ficar com as pessoas. Isso por um lado. E por outro lado, também há um grande espaço para fusões de pequenas e médias empresas que não têm dimensão para trabalhar ou para vingar fora de Portugal. Se há falta de dinheiro, então que seja este o momento em que, no fundo, se obriga os empresários, se quiseres ter acesso a financiamento, tens que ganhar escala, unindo-te com outros empresários, e isso, se nós perdermos a oportunidade para fazer isso num momento tão crítico como este, então podemos dizer que estamos mesmo condenados a não passar a ser pedófilos.